costume, né, nós fazemos a preparação de ambiente, né, lendo o livro de Lorival Lopes, Paz Todo Dia. Hoje eu vou ler a mensagem 221. Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção nessa mensagem, que essa mensagem é muito importante para que a gente reflita no nosso dia a dia, viu, gente? Abrace. O seu abraço é especial para outra pessoa e para você. Conceda-o com alegria. O abraço, como um sorriso, transmite força, esperança, paz. Ele quebra o frio do coração, a tristeza oculta da alma, os desalentos. Leva tranquilidade a quem está afeito, força para quem está débil, afago para o carente. No abraço, você se estende, comunica-se, abre-se, vibra e faz grande bem, até sem perceber. Se não puder abraçar, transmita um bom pensamento para quem está à sua frente. E quem abraça com fé, boa pessoa é. Chega até a rimar, né, meus irmãos? Que linda mensagem, né? Então é assim, feliz de quem adquiriu o hábito do abraço, né? No dia a dia. Porque quando a gente abraça as pessoas com amor, a gente sente o nosso coração disparar, né? A gente se sente grande, a gente se sente feliz com aquele sorriso, né? Então que a gente possa estar sempre sorrindo para os nossos irmãos, que a gente encontrar, que a gente dê um abraço, que a gente possa estar sempre com alegria, né? Porque a gente está fazendo, nos beneficiando, né? Quando a gente está feliz, quando a gente está abraçando, quando a gente ama. Hoje a gente vê tanta coisa acontecendo no nosso Brasil, né? As famílias se destruindo e perdendo a oportunidade de dizer um ao outro que se ama, né? De verdade, que se abracem. Aproveitar a oportunidade aqui agora, né? Porque se a gente não aproveitar, a gente vai estar arrependido depois, né? De ter perdido a oportunidade. Então, meus irmãos, que essa mensagem fique para a nossa reflexão e que Jesus nos abençoe, que a gente possa ter um trabalho de muita paz nesta noite. Vamos agora aquietar os nossos corações, elevar o nosso pensamento ao alto, agradecendo a Deus por esta oportunidade e pedindo a Ele a sabedoria a todo momento e que possamos estar em prece, porque o nosso Brasil está precisando, nós estamos precisando orar muito, porque estão acontecendo muitas coisas e precisamos orar. Então pedimos a permissão para dar início a esta mensagem que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja. Boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um trabalho doutrinário da quinta-feira. Dando boa noite também aos nossos internautas que estão nos acompanhando nas redes sociais. Vamos relembrar o nosso tema central do mês de agosto, que é a constelação familiar. E hoje a nossa companheira Anemaura Moreira, seja bem-vinda mais uma vez à nossa casa, estará nos trazendo o tema Espiritismo e Plenitude Familiar. Vamos ficar atentos para entender mais um conteúdo sobre a relação familiar. Que Jesus te abençoe. Meus amigos, boa noite. É a segunda vez que eu venho aqui, né? Nossa amiga ali, que eu não sei o nome dela ainda. Não, ela me disse, mas eu esqueci. Esqueci, ela bem que disse. Eu perguntei, ela me disse, mas eu esqueci. Eliana.
E aí ela disse, não é a primeira vez que você está aqui? Eu digo, não, já é a segunda. Eu digo, então da outra vez eu não estava. Eu digo, deve ter sido. Porque... E não tem muito tempo não, né, Jailson? Não, acho que não tem nenhum ano ainda. Não, tá vendo? Não tem nenhum ano ainda que eu estive aqui. E vim aqui por nossa amiga Wanda, que é amiga de vocês também. A minha amiga também foi quem perguntou assim, você poderia ir lá no Amar? Eu digo, com todo prazer. Porque eu gosto, Wanda sabe que eu gosto, é quem me conhece mais aqui de vocês, eu gosto de falar, né, Wanda? É isso, gosto de falar. Se não me tirar a corda, eu falo, aí vou falando e gosto muito. Já perguntei aqui a Josete, até que horas? Ela 8h45. 8h45, 8h50 no máximo, né, Josete? E aí, eu sou Nemaura Moreira, para quem não me conhece, eu trabalho no Centro Espírita Deus, Luz e Verdade. Tem quem conheça, não saiba, o Deus, Luz e Verdade, mas é o Centro de Bernadette, que fica aqui perto da gente também, não é tão distante, né? Fica ali junto da Clínica da Família, né? E eu gosto de dizer isso, porque Bernadette fundou o centro há 52 anos e ela dirige os trabalhos mediúnicos até hoje, entendeu? Ela vai fazer 91 anos e ela dirige agora no dia 4 de dezembro e ela ainda trabalha. Só não trabalha dia de sexta e domingo, se não tiver necessidade, mas os outros dias da semana todos ela trabalha, né? E trabalha mesmo assim, dia de quarta-feira, mesmo ontem, ela chega cedo, sai mais tarde. E eu gosto de dizer, porque é uma maneira de estimular a gente a também seguir os exemplos. Porque quando a gente sabe que Jesus é nosso modelo e guia, foi o Espírito mais perfeito que visitou ou que esteve aqui na Terra conosco, mas nós temos exemplos de outros espíritos que estão vivendo conosco, que ainda não têm a pureza de Jesus, mas que estão aqui conosco, estão mais próximos de nós e nos ajudam a entender melhor. Se eles podem, Bernadette, uma pessoa comum, pode, eu posso também. Irmã Dulce, uma pessoa comum, pode, eu posso também. E tantos outros que a gente nem conhece, que não são vistos, mas que são exemplos de determinação, de persistência e as doutrinas, de uma maneira geral. Mas eu vou falar da doutrina espírita, mas a doutrina espírita precisa que a gente seja determinado, que a gente seja persistente, mas principalmente que a gente estude. Kardec, quando conceitua a doutrina espírita, ele diz que é a ciência. E ciência precisa que seja, toda ciência precisa que seja estudada, não é assim mesmo? Porque assim, se não estuda, essa ciência não vai avançar. Então a gente precisa, a ciência precisa ser estudada. E com a doutrina espírita não é diferente. Nós precisamos estudar e estudar bastante. E não é o tempo todo, na realidade. Depois que você começa, você tem que... Porque se a vida é dinâmica, a ciência também é dinâmica. A gente vê coisas que a gente fazia no passado, que não faz mais porque é errado, não deve fazer, como a questão do antibiótico, por exemplo, mas tem coisas que não se tinha cura para câncer, para tantas coisas que hoje já tem cura para a lepra, que foi a doença que dizimou a antiguidade, e hoje já tem cura para a lepra, não é isso mesmo? Então, por esse dinamismo, a doutrina espírita se encaixa perfeitamente. Vocês aqui, alguém assistiu o filme Kardec? Isso. Levanta o dedo que eu quero saber quem foi que assistiu. Isso, foram poucas as pessoas que assistiram. Eu também assisti. Mas quando o filme começa, eu arregalei o olho assim, porque ele dá um susto nas crianças, né? Assim que o filme começa, ele dá um susto, joga aqueles papéis para cima, joga os livros também, e ele pergunta, para que servem os livros? E quando ele fez aquela pergunta, a minha cabeça aqui rodou, eu pensei uma porção de coisa, mas depois logo ele vai dizer, para que servem os livros, se não para nos ajudar a pensar. Olha só, a pensar. E a doutrina espírita, o objeto da doutrina é o estudo. Emmanuel, ele diz uma coisa assim, que o evangelho é a porta. E Kardec é a chave da porta. Como é que a gente pode interpretar isso?
O Evangelho é a porta e o Espiritismo, com Kardec, é a chave dessa porta. A gente pode interpretar, por exemplo, como, quando a gente lê o Evangelho, é fácil da gente interpretar o Evangelho? Tem coisas que nos são faladas que a gente não sabe o que é que estão dizendo. Tem aquele título no Evangelho da moral estranha, por exemplo, que a gente, por exemplo, odiar pai e mãe, vai dizendo uma coisa, deixai os mortos e enterrar seus mortos. Então, estudando o Evangelho, você não entende muito isso, mas quando você estuda a doutrina espírita, você passa a interpretar esse Evangelho. A chave é exatamente esse desvendar, esse nos facilitar o entendimento do Evangelho. Até porque o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Então, o que é cristianismo redivivo? Cristianismo, a gente sabe, baseado no Cristo, e redivivo que volta, mas volta para ser entendido na sua essência, volta para ser entendido como Jesus realmente nos explica. E aí a gente fala do Espiritismo, já que nosso tema hoje é Espiritismo e plenitude familiar. Antes da gente ir para a plenitude familiar, a gente vai fazendo algumas considerações. E quando a gente vai perceber que se eu não estudar, e estudar vai me ajudar, o mentor lá do Deus, Luz e Verdade, o que ele bate muito, Wanda, que conhece também, reforma íntima, não é, Wanda? Então, é uma das bases. E o Evangelho ele já está dizendo isso para a gente, mas a gente não interpretou assim. A doutrina espírita é que vem falar para a gente dessa reforma, com mais clareza, para que a gente entenda isso com mais... A doutrina, o Evangelho, a gente lê no Evangelho que tudo que a gente tem, o capítulo que fala que tudo que a gente faz gera consequências. Nós temos o capítulo 5 do Evangelho, que fala de bem-aventurados os aflitos, que serão consolados, e esse próprio capítulo vai falar, o primeiro subitem é a justiça divina, vai falar das causas das nossas aflições, mas pela doutrina espírita é que nós vamos entender que tudo que nós fazemos de bom ou de não bom gera consequências, porque isso é da lei. Tanto é da lei física, da física humana, vamos dizer assim, como ciência, como é da lei divina também. Em física, na física clássica, a gente estuda, não é isso? A lei de ação e reação. Toda ação gera uma reação. Ainda pode até se medir, se quantificar essa reação. Tipo, você pega uma bola, se você joga com muita força na parede, a bola vai voltar para você com a mesma força, não é isso? Bom, isso aí é o entendimento de lá. Mas a doutrina espírita, ela está explicando para a gente, para a causa das nossas aflições, que ela vai explicar que são causas atuais ou são causas anteriores. Anteriores a quê? Quando ela fala de causas anteriores, está falando para a gente de reencarnação, por exemplo. Mas a doutrina espírita é que vai clarear para a gente que são as existências sucessivas que vão nos propiciar a consertar os nossos erros de quando a gente não lembra deles. Não é assim? Então fica claro para a gente que o Espiritismo, a doutrina espírita vai ajudar a gente a entender o Evangelho? Não só a doutrina espírita, porque inclusive Kardec ele diz uma coisa assim, se a doutrina espírita falar uma coisa e a ciência falar outra, é para a gente ficar com quem? Com a ciência, entendeu? E olha uma coisa que a gente não está pensando muito, não está muito habituado a pensar. Kardec, ele não nos deu uma doutrina pronta. Ele nos deu os fundamentos de uma doutrina. É isso mesmo, Jailson? É, professor Jailson. É isso mesmo, professor?
né? Ele nos dá os fundamentos de uma doutrina. Ele não nos dá uma doutrina pronta. Muita coisa Kardec não nos fala, mas, como ele diz, fique com a ciência, com a mudança, com a modernização, com as novas descobertas, nós vamos podendo entender, entendeu? Tudo que nos acontece, ajudados pela física, pela química, pela psicologia e por tantas outras ciências. É isso mesmo? Faz sentido? Faz sentido? Agora, quando eu falei propositalmente dessa reforma íntima, a gente não precisa nem explicar, que é a mudança de nós mesmos. A mudança não é, no caso, essa reforma íntima, enquanto aqui no centro, quando vai reformar, vai derrubar a parede, vai botar a porta, nós não. Para nós, são as nossas disposições internas. O que a gente sente, o que a gente pensa e o que a gente expressa. É isso que a gente tem que modificar, levando em consideração que muitos de nós, mesmo estudando a doutrina espírita, no Evangelho vai falar, mas a gente não entende muito bem. Nós, por exemplo, entendeu? Nós sentimos raiva ainda? Vocês sentem raiva? Pode levantar a mão quem sente raiva. A gente tem vontade de rebater, de se vingar de alguém? Também temos. Nós temos todas essas questões acontecem conosco. Hoje a gente já não pensa como antes. A gente sente raiva, a gente já ressignifica a raiva, é ou não é? O outro se melindra, a gente já ressignifica o melindre, a gente já não rumina, pelo menos. A gente não fica se ressentindo, todos nós. Isso é reforma íntima. Essa mudança, essa nova compreensão, essa nova maneira de ver, de enxergar, de entender as coisas é que vai nos ajudar bastante. É interessante que quando eu digo dessa reforma, olha uma das recomendações que Jesus faz para a gente. Olha, a gente nunca tinha pensado na reforma íntima, mas se a gente, com essa recomendação, a gente não tem outro caminho a seguir se não for por uma grande reforma. Quando ele diz para a gente assim, amai aos vossos... Eu não escutei, que eu já estou velha, surda. Inimigos. Ele não manda que a gente... Olha só. Na condição, a gente ainda tendo raiva, querendo se vingar, etc. É fácil amar os inimigos? Não. E normalmente a gente interpreta inimigo como aquele que nos bate, literalmente dá uma coisa na sua cabeça, passa rasteira, atira, qualquer coisa. Não. Na realidade, se você procura entender, analisar bem, pensar bem, os inimigos são as nossas próprias dificuldades. Não é à toa que os espíritos estão dizendo para a gente o tempo todo que nós somos os nossos piores inimigos e os nossos melhores amigos também, se quisermos. Os espíritos estão nos dizendo que céu não é lá em cima e inferno não é cá embaixo. Céu e inferno estão dentro de nós. E que nós podemos viver o céu e o inferno várias vezes por dia. Olha só que interessante. Todas são essas coisas que a gente já sabe, mas a gente não presta não fica claro, a gente não escancara para que a gente entenda, para que a gente fale, para que a gente entenda. E a doutrina espírita está precisando disso de nós, que a gente traga essa nova interpretação, esse novo entendimento, mas não é para a vida das pessoas outras, é para a nossa própria reforma íntima, é isso. Levando em consideração também que não é no nosso corpo físico que estão as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos anseios, o nosso conhecimento. Onde é que está tudo isso em nós? Aonde eu escutei alguém, uma pessoa falou, quem foi?
está em nós como espíritos. Então, nós precisamos, esse corpo se condiciona, mas nós educamos o espírito. O que nosso corpo faz é o que nós, como espíritos, ou o espírito, nos manda fazer. O corpo não é egoísta, o corpo não é orgulhoso. É o espírito que habita em cada um de nós, que é egoísta, maledicente, orgulhoso, fofoqueiro. Esse nosso corpo, como instrumento, ele só realiza ou ele obedece à ordem que é sugerida, que é dada. Mas essa mesma ordem que é dada, ela pode ser contestada. Ela precisa, Kardec, inclusive, nos aconselha, analise, não acredite sem analisar. Você tem que usar da sua razão, você tem que desenvolver o seu raciocínio lógico. E isso a gente só desenvolve no exercício, ou seja, fazendo. Se eu não me habituo a pensar, eu não vou pensar. Eu vou fazer como nós estamos, na maioria das vezes, nós estamos fazendo. Tipo, todo mundo está comendo, eu vou comer também. Todo mundo está vestindo, eu vou vestir também. Todo mundo está falando, eu vou falar também. Não é assim? Todo mundo se comporta desse jeito, por que eu não posso também me comportar do mesmo jeito? Todo mundo quer tirar vantagem, por quê? E a gente ainda justifica. A gente diz que achado não é roubada. Diz ou não diz? A gente diz que quer que o mar pegue fogo para a gente o quê? Menino, vocês gostam de peixe frito, hein? Olha, faz mal para a saúde, fritura, hein? Entendeu? Não diz? Entendeu? Então, isso na realidade, vamos ser sinceros agora, para nós espíritas, ainda era essa maneira da gente pensar? Sinceramente, estou falando, não estou dizendo vocês, não, estou dizendo nós, espíritas. A gente já não poderia modificar isso? Poderia ou não poderia? Fofoca, por exemplo, a gente já não poderia modificar? Quem é que determina se nós vamos fazer fofoca? Nós. Quem é que aciona o botão, liga ou desliga? Nós. E se a gente sabe que do problema é do outro, por que a gente vai se meter? E aí a gente vai interpretar conhecimentos antigos que vêm para a gente, do tipo quando Paulo diz assim, Paulo apóstolo, quando ele diz para a gente, o mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu... Está estudando, ainda nada. O mal que me faz mal é o mal que eu... Josete, não gostou da minha cara? Pode até acabar com minha raça, passar uma rasteira, eu cair, quebrar a cara, fazer qualquer coisa aqui. Não, eu vou me machucar, vou. Mas, na realidade, quem é que está se comprometendo com a lei divina? Eu ou ela? Ela. Então, assim, ó, é o mal que eu... Agora, se eu... Olha, o escândalo é... necessário, mas por aí, olha como o Evangelho está falando para a gente não interpreta, é a mesma coisa, o escândalo é necessário, mas por aí de quem o escândalo se faça. Perceberam? Então, essa é a grande contribuição do Espiritismo, o estudo do Espiritismo associado às lições do Evangelho, para que a gente possa aplicar essas lições na nossa vida. Porque tanto o Evangelho como o Espiritismo é o nosso dia a dia. E nós ainda achamos que Espiritismo é quando a gente está no centro espírita. Não é quando estamos no centro espírita. Nós poderemos estar em qualquer lugar. E o que nós aprendemos com a doutrina, com o Evangelho, é para ser aplicado aqui e em qualquer lugar que estejamos. Eu gosto de chamar a atenção dessa mudança que nós precisamos fazer no nosso próprio entendimento,
porque isso vai facilitar, já que a questão é família, vai facilitar a nossa vida profissional, vai facilitar a nossa vida familiar, vai nos facilitar onde quer, inclusive, que cheguemos. O mentor da nossa casa, o mentor-chefe, irmão Jerônimo, o mentor principal, ele tem outros que ajudam muito ele, como irmão Guerreiro. Todos dois disseram uma vez para a gente, todos reunidos, os médiuns da casa reunidos, e ele disse assim: aqui neste salão, ninguém ainda compreendeu o Evangelho. Aí todo mundo falou: por quê? Porque a gente estuda o Evangelho, tem turma de estudo do Evangelho, as mediúnicas são antecedidas pelo Evangelho, o público estuda o Evangelho conosco. Então, como é que a gente ainda não tinha compreendido o Evangelho? E aí ele completou: ninguém, ele não tirou nem Bernadette do contexto, não tirou Bernadette, e ela admite isso. Não tirou. Ninguém aqui vivencia o Evangelho, foi o que ele disse. Sabe quantos estavam reunidos? 200 e tantas pessoas. Trabalhadores da casa, médiuns trabalhadores, médiuns ostensivos trabalhadores da casa. Ninguém. E ele diz: porque vocês sabem o Evangelho, da frente para trás, de trás para frente, sabem citar para as pessoas todas as passagens evangélicas, mas ninguém vivencia o Evangelho. E não precisa que a gente vá longe para ver que a gente não vivencia. O próprio Jesus, nosso irmão maior, nos diz: faça outro somente o que você gostaria. Nós fazemos? Então nós não vivenciamos realmente o Evangelho. Então a gente não tem que botar carapuça em A e em B, nós é que estamos aqui, então nós aqui é que temos a responsabilidade conosco mesmo. Cada um de nós. Não vai ser Joilson, não vai ser Josete, não vai ser Wanda, não vai ser ninguém, não vai ser a Nemaura. Somos nós que temos que fazer. Nós já passamos da fase do Jesus te ama. Jesus te ama é fato. É fato ou não é? Mas a gente precisa agora aproveitar, inclusive, não aproveitar por aproveitar, mas se beneficiar dessa troca amorosa, dessa troca de ensinamento, dessa troca. Muitos de nós ainda pensam que Jesus veio para a gente lembrar dele, sangrando, com os braços abertos, sofrendo. A gente não entendeu a lição de Jesus. Qual é a lição de Jesus? Nos ensinar: Pai, perdoai-lhes porque eles não sabem o... Ele não, olha que ele não escreve, ele não nos deixa nada escrito. Os evangelistas foi que escreveram. Ele vivenciou tudo. Comeu, dormiu, no sentido amplo, com leprosos, com as prostitutas, acompanhou ladrão. Todo mundo fazia parte, porque todos... Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E a gente, por exemplo, o pessoal que está preso, porque passa a mão aqui, a gente não quer nem saber, a gente ainda fala mal deles. São nossos irmãos também, não são? O mínimo que nós, como espíritas que já somos, que poderíamos fazer era o quê por essas pessoas que estão em desalinho, em descaminho? Orar por eles. Porque na hora, inclusive, eu sinceramente, há um tempo, agora não, até que eu estou mais sabidinha, mas há um tempo atrás eu pensava que orar era coisa de beata. Então, hoje, quando eu oro, qual é o grande efeito da oração? E que a doutrina espírita, mas a ciência, a neurociência vem explicar isso também para a gente, outras ciências se pronunciando. Um dos grandes efeitos da oração e da meditação para nós fisicamente.
Ao orarmos, ao nos concentrarmos, a nossa glândula pineal, que é a glândula da espiritualidade, que nos liga à espiritualidade, ela trabalha mais rápido e vai elaborar ou vai produzir bastante substâncias para o nosso organismo físico. O efeito de orar, um ato material, mas com finalidades espirituais, mas nesse trabalho nós estamos refinando a nossa energia, nós estamos na intensidade, na vibração dos bons espíritos. Nós saímos do nosso padrão e vamos alcançar um padrão mais elevado. E nosso próprio organismo vai liberar serotonina, vai liberar melatonina, vai liberar enzimas outras, vai liberar endorfinas, que inclusive são substâncias que nós mesmos fabricamos, que vão aliviar as nossas dores físicas. Estabiliza a nossa pressão arterial, por exemplo, se orarmos com frequência, se meditarmos com frequência. Nos torna imunes aos ataques das bactérias, dos vírus, porque fortalece o nosso sistema imunológico. A gente pensa que está rezando mas está se beneficiando. Perceberam isso? Tudo que a gente faz, o primeiro benefício é nosso. Porque aí tem um outro aspecto. Nós somos usinas de energia. Você veja que a luta ambiental hoje é por uma energia que não polua, não é isso mesmo? E agora nós estamos ainda poluindo a psicosfera. Porque os nossos maus pensamentos, os nossos pensamentos são vibrações. Como é que os pensamentos eles saem de nós? Eles alcançam pequenas ou longas distâncias, a depender da intensidade deles. É isso mesmo? É uma produção nossa. Se esses pensamentos estiverem vibrando no bem, beleza, porque vai atingir espíritos superiores, não é isso? Vai ficar na companhia de espíritos superiores, eles vão nos inspirar, vão nos dar força, vão nos ajudar mais. E a gente, mesmo assim, a gente ainda pensa que amar ao próximo como amar a si mesmo, né? Amar ao próximo como a si mesmo é eu te amo, viu, Jazete? Eu te amo, viu, Jailson? Eu te amo, viu? Que estou falando sem expressão, sem sentimento. Na realidade, entendeu? Eu preciso realmente, até sem palavras, porque o pensamento, como ele sai de nós, aí a gente vai no Evangelho, tem uma coisa dizendo para a gente, não sei se vocês já prestaram atenção, adultério por... Não entendi. Adultério por pensamento. E toda vez que a gente fala a palavra adultério, o que é que nos lembra, nos remete a quê? A mulher que trai o marido ou o marido que trai a mulher, não é isso? Mas como é que a gente vê o combustível adulterado? Como é que a gente vê o alimento adulterado? Como é que a gente vê a medicação adulterada? Como é que a gente vê o pensamento adulterado? Então, adultério ou adulterar precisa passar por uma atualização em quem? Da palavra? Da nossa interpretação. Então, se eu posso adulterar por pensamento, o Evangelho já está dizendo isso para a gente. Não precisaria nem dessa explicação que eu estou dando. Que sai de nós, que se irradia, que vibra em ondas eletromagnéticas, que se propagam pelo espaço, vazio ou não. Não é isso mesmo? Já é a física clássica nos explicando. Perceberam? Precisamos trazer mais isso para a gente, aplicar mais isso para a gente? Precisamos. É ou não é? A responsabilidade é nossa. Ninguém controla. Quando a gente estuda a lei de liberdade, onde nós temos liberdade, estudando a lei de igualdade, nós temos a liberdade de pensar livremente.
E nós ainda não entendemos que esse pensar livremente é comprometido. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que Kardec pergunta: interferem os espíritos? Quando ele está perguntando os espíritos, ele está se referindo aos o quê? Incorpóreos, desencarnados no caso, né? Desencarnados. Interferem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? O que é que os benfeitores respondem a Kardec? Eu disse a vocês que eu sou professora aposentada. Eu gosto de dar 10, mas eu só vou dar 5 a vocês, que a resposta está pela metade. Qual é a resposta completa? De ordinário, a rigor, eles vos dirigem as vossas vidas. Então, muitas coisas, ou quase tudo, porque a gente está num dos mundos mais inferiores, que é mundo de prova e expiação. Então, quase tudo, se a gente não tiver seguido o conselho da doutrina espírita, de Kardec, para que a gente passe tudo pelo crivo da nossa razão, eles vão continuar nos dirigindo. Eles vão continuar influenciando. E com os que são iguais a nós, que gostam da fofoca ainda, que gostam de muita comida, de muito isso, muito aquilo, eles impedem, dificultam a aproximação dos bons espíritos. Que para estar conosco já tem que fazer um sacrifício enorme para descer até nós. E a gente não faz. Olha como é que a gente precisa da nossa contrapartida. A gente precisa se elevar, porque eles, isso descendo, pode sim haver um encontro e a ajuda ser efetuada. E muitas vezes a gente até ora, todo mundo aqui ora, não ora? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade. É ou não é? E a gente está orando. E aí o Evangelho vai dizer para a gente que não precisa que a gente fale muita coisa, não precisa que seja alto, não precisa de muitas palavras, precisa do quê? O Evangelho está dizendo que precisa do quê para que essa prece seja efetiva? Do nosso sentir, do nosso sentimento. É ou não é? Então a gente não tem muito trabalho pela frente? Porque, inclusive, tudo isso, o próprio Evangelho agora, que a gente está falando de espiritismo e a plenitude familiar, todos nós temos uma família, não temos? Pequena ou grande, todos nós. E todos os dias nós acordamos assim: oi, meu querido, dormiu bem? Não é assim? Oh, minha filhinha, entendeu como é que você está? Não é assim que a gente acorda? Não é não? É ou não é? Gente, eu estou vendo uma porção de nariz igual de Pinóquio aqui. Olha que mentir é feio. Mentir é pecado. Está contra a lei de Deus. Uma vez ou outra, quando é no dia do aniversário, no dia dos pais, no dia das mães, até que isso pode ser. Mas normalmente a gente já levanta com pressa, às vezes nem bom dia dá. Por outro lado, eu estou dizendo isso é pouca coisa, mas assim, dentro de casa é tudo tão harmonioso, não é? Se cai uma pena, a gente escuta. É um silêncio, uma tranquilidade, não é assim? Não é? A gente fala baixinho para não incomodar uns aos outros, não é assim? A gente não não, a gente não faz nada disso, né? Nada, entendeu? Não pega aqui, não joga, não. A gente não faz nada dessas coisas, não quebra, não bate porta, não chuta, nada disso, né? Todo mundo vive equilibradamente. Quem é que tem problema com filho? Só eu? Ah, meu Deus do céu, só eu? Quem é que tem problema com o marido? Gente, quem é que tem problema com a mulher? Não, aqui eu não vou levantar, não. Aqui vai ficar aqui. Quem é que tem problema com o vizinho? Ah, minha filha, outro dia o meu bateu no meu carro. Quando eu fui falar com ele, ele ainda me xingou toda. Tu queria que eu ficasse satisfeita? Perceberam? Então, quem é que... No trabalho...
Na casa espírita, será que aqui na casa espírita não tem problema não, é? Vocês não têm problema aqui, né? Corre tudo às mil maravilhas, né? Deixa de mentira, menina. Oxe, gente, eu já tenho 30 e tantos anos de casa espírita. Então, a gente sabe que não é assim. Em todos os lugares, e olhe que aqui, os problemas, que são muitos, porque em todo lugar o é. Entendeu? E nós contamos com a proteção da equipe espiritual. Você imagine se nós não tivéssemos a equipe espiritual para nos ajudar, para nos orientar, para nos dirigir, para segurar as nossas más inclinações. Porque eles nos protegem e nos seguram muito, se nós não tivéssemos. Entendeu? Então, mas com a questão, a gente fala familiar, e eu não quero que a gente pense só nessa plenitude familiar como a nossa casa, como o nosso núcleo. Então, aqui é uma família, né? A nossa casa é uma família, o nosso trabalho é uma família, levando em consideração que se coabita com essas pessoas, se vive com essas pessoas, se passa muito tempo. E a mesma coisa, o mesmo tratamento que nós dispensamos à nossa família consanguínea, nós devemos dispensar nos lugares o mesmo tratamento que a gente dispensa, porque se somos todos filhos de um mesmo, falando de Deus, que Deus é o quê? Bom, justo, generoso, misericordioso. João diz que Deus é amor, é onipotente, pode tudo, onisciente, sabe tudo, onipresente, está em tudo, não é em todos os lugares não, é em tudo mesmo, onipresente, em tudo Ele está, em tudo isso Deus está, já diz a música de Terezinha Café, né? Então, e que uma folha não cai se não for com o consentimento dele. A gente não estudou isso? E por que a gente reclama contra Deus? Nós não reclamamos não, né? Não, gente, não é possível que Deus esteja vendo aquelas coisas que a gente não está habituada a ver, a diversidade, as diferenças de gênero, de cor, de saberes, uma porção de coisa que a gente não se conforma. Principalmente os mais velhos, são mais difíceis até de aceitar. A nova constituição de família, as famílias estão sendo constituídas como eram antigamente, mas isso é o quê? Que nós achamos que é o quê? Fim do... Ah, não é só eu que sei disso, não. Entendeu? Fim do mundo. A gente está se colocando num papel de legislador divino. Porque se ele sabe tudo, e se ele permite tudo, quem somos nós para achar que não está certo? Olha comportamentos que nós, entendimentos que nós precisamos reavaliar. Precisamos ou não precisamos? Esse talvez seja o principal e que possa mudar totalmente a nossa vida. No Evangelho a gente estuda o jugo suave e o fardo leve. O que é que quer dizer a palavra jugo? Submissão, aceitação. Então, se meu jugo a Deus, se ele é suave, não incomoda, eu não tenho do que me queixar. E o fardo leve seria obedecer às leis do Pai. Que se você quiser também, você vai, mas a gente está na lei do menor esforço e a gente não quer interpretar muito isso. Então, é importante que a gente, não adianta a gente... E outra coisa muito interessante, fora da caridade, viu como a gente sabe? Beleza. E eu pergunto a vocês, o que é caridade? É perdoar? Indulgência. Está difícil. Mas aí eu vou recorrer a Paulo. Já recorri a Paulo antes, vou recorrer novamente. Vamos nos lembrar da carta de Paulo aos Romanos? Quando ele diz, mesmo que meu corpo tivesse sido queimado, eu tivesse dado... Nessa parte eu não quero, não. Eu quero aquela parte que ele diz assim, tem um evangelho aí, se tiver a gente vai ser literal. Ele diz assim,
A caridade é benfazeja. Viu? O professor já fez assim. A caridade é benfazeja. A caridade não é invejosa. A caridade não se melindra. A caridade, o que é mais que eu esqueci? Ele vai dizendo, ele vai dizendo, ele vai dizendo. E a gente só falou da indulgência. A gente só falou do perdoar. Ele diz que a caridade é moderada, que a caridade não é egoísta, que a caridade não é orgulhosa. E a gente pensa que caridade só é doar e dar. Mas é a gente se desenvolver nesses aspectos que Paulo está trazendo para a gente. Quando você se desenvolve na tolerância, no bem, no bom, na bondade, entendeu? E, por exemplo, quer ver uma coisa que a gente não atenta? A gente se ofende com os outros nos magoam. É característica de espírito imperfeito, por exemplo. Espírito superior não se ofende. Espírito inferior ainda é que se ofende. Então, eu escutei em coro, todo mundo assim. As pessoas nos tiram do sério, as pessoas nos ofendem. É ou não é? Não deveria ser desse jeito? Não, sinceramente, deveria ser desse jeito? Nós estamos interpretando bem o Evangelho e a doutrina espírita? Não. A gente precisa se esforçar para? Precisa. Porque muito será cobrado a quem muito tenha sido dado. Quem são esses que muito serão cobrados? Quem? Nós. Por que nós espíritas, inclusive? Por quê? Porque nós é que estamos tendo a chance, pela doutrina, de poder ver além, poder ver de uma maneira, interpretar, sentir e agir de uma maneira diferenciada. Então, a quem sabe mais será cobrado. Porque tem mais, não é isso mesmo? Deveria ter aproveitado melhor e não aproveitou. Se todos são filhos, olha outra questão, se todos somos filhos do Pai, quando a gente está aqui em família, seja família nuclear, seja família biológica, que estamos em família, mas aqueles que estão sob a nossa responsabilidade direta, a nossa prole, a nossa família consanguínea, esses, quando nós desencarnarmos, não diz que quando formos bem-aventurados, nós vamos ficar frente a frente com o Pai, com Deus, que nós seremos chamados filhos de Deus, adentraremos ao reino dos céus, não é isso? Estaremos face a face com Deus. Digamos que Ele nos pergunte: Wanda, o que foi que você fez do meu filho, da minha filha, dos meus filhos, que eu te dei para cuidar, que eu te dei para ajudar a crescer, para evoluir, para se modificar? Porque isso é missão. Se ela foi bem-sucedida, se ela fez o dever de casa direitinho, fez o que deveria fazer, mesmo que estes filhos, isso está na lição, não correspondam aos ensinamentos, aos princípios que ela professou com ele, ela não vai ser responsabilizada por isso. É isso mesmo? Mas se ela não ajuda, se ela deixou crescer joio e trigo tudo junto, se ela não soube fazer a separação, se ela não soube encaminhar, de repente, eu não posso, eu falo as coisas para os meus filhos também, para os meus netos também, mas eles fazem o que eu mando? Não. Eles têm o livre-arbítrio deles. Às vezes fazem, às vezes não, entendeu? Então, na realidade, nós também não fazíamos com os nossos pais. Porque agora a gente está se ressentindo muito, mas a gente não está lembrando do que a gente fazia com os nossos pais. Não é mesmo? Porque nós somos filhos, consequentemente, não é isso mesmo? Somos pais, mas nós somos filhos também. Então, o que era que nós fazíamos? Como nós fazíamos? Inclusive as mudanças de comportamento, eu me lembro muito, olha um aprendizado que eu estou tentando realizar comigo. Na minha família, pai e mãe, eu apanhava todo dia. Aí, resultado,
não gostava, ficava com raiva, queria sair de casa, etc, 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 etc. Mas a raiva passava, depois tudo ficava do mesmo jeito. Mas eu cresci, casei, tive filhos, repeti a lição, repeti. Precisava ter repetido? Não. Porque se eu não gostava, se me dava raiva, por que eu fazia? E outro dia, foi agora, essa semana, minha neta fez alguma coisa, e meu filho disse alguma coisa, e eu, meu filho, tenha paciência, não faça isso, papapá. E ele virou para mim e fez, quem viu Naninha, hein? Ou então, foi, quem viu Naninha e não gostou, foi pouco. Ele ainda disse assim, quem te viu e quem te vê, hein? Eu disse, meu filho, eu vou tomar como elogio, porque você está me dando o termômetro para eu ver que eu já mudei um bocado. E esse aprendizado não foi para minha neta, porque eu não toco o dedo, hoje eu não acredito nisso mesmo, mas esse aprendizado, na realidade, é para a minha próxima existência. Porque a minha próxima existência vai depender das mudanças que eu fizer aqui e agora. E não é Deus que vai fazer isso para mim. Faz a tua parte, que eu te ajudarei. Mas eu é que pelo meu ganharás a vida com o suor do teu rosto. Mas pagarás também até o último ceitil. Pagar até o último ceitil, enquanto você estiver em débito com a lei divina, você vai ter que regenerar, você vai ter que refazer tudo para que você possa chegar a ser bem-aventurado, para que você tenha uma resposta satisfatória ao Pai. E nós ainda estamos, quem é que é trabalhador da casa aqui? Pode levantar a mão, o trabalhador da casa. Então, o trabalhador da casa aqui, por exemplo, então o trabalhador da casa tem dialogador e psicofônico, correto? Nas mediúnicas, que eu também trabalho em mediúnica, as mediúnicas da gente, a gente atende mais a quem não sabe que já desencarnou, é isso? 99,8% dos atendimentos ou mais, é ou não é? Entendeu? Eles não sabem que já desencarnaram. Olha só. E a gente já prestou atenção que morrer e desencarnar não é a mesma coisa? Já prestou atenção? Então, na realidade, esses que são atendidos nas mediúnicas, que ficam albergados aqui no centro espírita, porque eles ficam aqui como hospital, como escola, como oficina, como templo, como lar, é aqui que eles ficam. Nós vamos embora, mas eles ficam aqui com a equipe espiritual. Seremos nós, se não abrirmos, seremos nós, esses clientes, vai ser nesse, porque é onde a gente frequenta, eu lá no Deus, Luz e Verdade, vocês aqui, se a gente não... Mas veja bem, é ou não é? É lógico isso, ou não é lógico? Sinceramente, é lógico ou não é? É mais do que lógico. É mais do que lógico, é matemático. É matemático. Quem já leu o capítulo 18 da Gênese, por exemplo, que fala de uma nova era? Porque tudo isso, se a gente for plenitude familiar, é uma família plena. Qual é a família plena que nós temos? Estamos cheios, estamos completos, não precisamos mais de nada? Se ainda estamos precisando de não sei quantas encarnações, onde é que nós vamos estar plenos? Nós ainda somos habitantes de um dos mundos mais atrasados. Quando a gente olha a falta do estudo para a gente, quando a gente estuda a escala espírita, os mundos de prova e expiação são vizinhos de quem, Jailson? De que mundo, provas e expiações? De quem? Dos primitivos, que são os mundos destinados às primeiras encarnações.
Quando a gente estuda a doutrina espírita, qual é a característica principal dos mundos de provas e expiações? Tem várias características, mas a predominância do mal, mas essa não é nem a mais importante. Aliás, todas são, mas tem outra que eu ainda acho mais ostensiva. Primeiro, a predominância do mal, a materialidade, porque somos materialistas, a intuição de Deus, nós não sabemos que é Deus, mas principalmente a ignorância nossa. Eu que estou falando para vocês estão pensando que eu sou flor que se cheire, que eu sei muita coisa? A gente está no mesmo barco, todo mundo lutando para crescer, para se modificar, para pensar diferente, agir diferente, para ir no capítulo 18 da Gênesis, quando a gente lê aquele capítulo 18, o último capítulo, a gente entender se a gente tem algum vislumbre de reencarnar na Terra, que quando a gente for reencarnar agora, ele já deve ser um mundo de regeneração. Será que a gente vem para esse mundo de regeneração já? Como é que eu estou? Nos avaliemos, porque a gente quer falar de plenitude. Nos avaliemos para saber como é que a gente vai estar. Se eu ainda quero que o mar pegue fogo para comer peixe frito, eu mudei muito? Se achado não é perdido, eu mudei muito? Não. Então, assim, quem estuda a doutrina, mas a gente lê, mas não interpreta, a gente sabe que a gente vai reencarnar num mundo compatível com as nossas disposições, não é isso? Ou seja, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de sentir, a nossa maneira de fazer, a nossa maneira de pensar. Concordam? Faz sentido isso? Agora é responsabilidade para a gente. É por isso que Raul Teixeira ele diz para a gente que ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. É Raul Teixeira quem diz isso para a gente. Raul Teixeira é um estudioso da doutrina, nos ensina muitas coisas, e ele diz isso para a gente. Entendeu? A gente conhece pouco, a gente vai para a sala de mediúnica, nós conhecemos pouco de mediunidade, todos nós. E a gente não se esforça para conhecer mais. Gente, a gente dá um passe numa pessoa, é de uma responsabilidade que não tem tamanho. Todos nós, quando nos preparamos para aprender a dar passe, a gente sabe que se a gente comer muito, interfere. Se a gente estiver com fome, interfere. O que a gente comeu, interfere. Interfere ou não interfere? Se a gente estiver com a bexiga cheia, com o intestino cheio, se a gente estiver com problema de saúde, sentindo dor, tudo isso vai interferir. Não é não, passistas? Hein, passistas? Não ser aconselhado que a gente não tenha desavença. No dia de principal, deveria ser todos os dias, mas como a gente não consegue ser todos os dias, pelo menos no dia de trabalho, coma pouco, não utilize de bebidas alcoólicas, não utilize de condimentos e etc, etc, etc. Entendeu? Tem muitos de nós que acham assim, olha, bebida alcoólica, por quê? Que bobagem, um golinho só para distrair. Não vejo por quê. Quando eu tomo umas é que eu fico ótima, acesa. Eu já disse isso quando dirigia, quando eu bebia, que já bebi também, para vocês verem que eu não sou flor que se cheire. Entendeu? Quando eu bebia, eu dizia, botava, olha o nosso entendimento. As mães amam famílias plenas. A gente ama os filhos. Eu tomava umas, metia os filhos no carro e saía com eles, dirigindo. Porque quando me diziam que não, sabe o que era que eu dizia? Mas quando eu tomo é quando eu dirijo melhor. Perceberam? A gente precisa de aprendizado ou não precisa? Precisamos. Entendeu? E quando a gente, assim, se a gente estiver... Não, porque eu chego lá na casa espírita... Não é isso. Na realidade, nós precisamos mais da casa espírita do que os desencarnados. Nós precisamos mais das mediúnicas, de tudo. Nós precisamos mais do que os desencarnados.
Eles já têm um acompanhamento. Opa, já está na hora, ó. Eles já têm um acompanhamento. Eu entendi, ela fez assim, eu já estou entendendo. Já está na hora, já até passou. Então, assim, mas nós precisamos desses entendimentos. Entendeu? Então, assim, essa questão da doutrina espírita, ela é atualíssima, ela está na vida da gente o tempo todo. Eu nunca vi tanta atualidade como o Evangelho também. O Evangelho é de uma atualidade. Eu só preciso mudar o meu olhar e eu entendo o Evangelho. É só mudar o olhar. Entendeu? A doutrina espírita vem nos ajudar. A família, para quem é que família não é um desafio? Todos nós, e um desafio grande. Muitos não têm drogadição em casa, mas outros têm drogadição em casa, tem outros vícios em casa, tem violência, tem agressividade, tem tudo isso. A gente conhece isso, porque eu conheço, todos nós conhecemos. A gente tem desrespeito em casa, a gente tem palavrão em casa, porque ainda não nos exercitamos para diminuir, para nos controlar. E a proporção que quanto mais você é agressivo, você só está próximo de espíritos também agressivos, espíritos violentos, espíritos viciosos. Nós precisamos, e com os espíritos a gente escuta, o tempo urge, o que é o tem pressa que a gente mude. E a gente está tendo essa oportunidade. Vamos todos aproveitar para que a gente possa, em família, todos somos inimigos do passado. Vamos resgatar esse nosso passado. É por isso que tem tanta desavença em família. Mas para que a gente torne essa família plena, essa família consanguínea plena, nós precisamos mudar as nossas disposições internas. Nós é que temos que ver de maneira diferente. E é através da educação de nós mesmos, porque eu, para educar, eu preciso me educar. Eu não posso educar, como eu posso até me basear em coisas que foram feitas comigo, que deram certo. Mas eu preciso, porque cada filho é diferente, inclusive, cada aluno é diferente, cada pessoa é diferente. Então, para que possamos estar numa plenitude familiar, o Espiritismo tem toda a condição de nos ajudar. Aproveitemos isso, para que a gente interprete o que é ser pleno, o que é ser completo, e que a gente possa, mesmo que não aconteça o que eu esperava, o que eu queria, o que a lei de Deus esperava, mas o meu esforço em modificar o ambiente, principalmente de casa, eu transformar as animosidades em amizades, as antipatias em simpatias, é isso que vai fazer toda a diferença. Eu possa ter aprendido o suficiente, porque nós nascemos pelo amor de Deus. Então, nós é para vivermos, para desenvolvendo essas capacidades, para vivenciar o amor. Se somos criados à imagem e semelhança do Pai, e Ele é tudo aquilo que a gente falou, essa é o nosso fim, de sermos não perfeitos como o Pai, mas com essas características que o Pai tem. E Ele nos proporciona isso o tempo todo, inclusive até o estudo, para que a gente possa se transformar, crescer, melhorar, progredir, evoluir e atingir a finalidade para a qual fomos criados, que é sermos felizes, que é sermos plenos. E se formos plenos em casa, nos ambientes onde frequentarmos, até porque é da nossa responsabilidade, os meus filhos irem para a rua violentos, vão alterar toda uma sociedade. Eu preciso ter cuidado com isso. Porque na escola se instrui, mas em casa é que se educa. São coisas diferentes, educação e instrução. É em casa, os valores, o respeito, isso é aprendido em casa. Mas eu preciso saber fazer isso, que é para eu poder praticar isso com aqueles que são hoje o meu marido, o meu filho, a minha mulher, a minha avó, o meu tio, o meu irmão, o que trabalha na minha casa, porque é um agregado, essas pessoas. Então, temos trabalho e vamos ao trabalho para que a gente não chegue lá depois assim, se eu soubesse. Nós sabíamos.
ou sabemos. Que a paz do nosso querido e amado Mestre Jesus possa estar sempre em nossas mentes e em nosso coração, que temos muito trabalho pela frente, todos nós. Mas juntos poderemos fazer muito também, por nós mesmos. Muita paz.